Horas depois, papai foi a Paris, acompanhado pelas irmãs da minha mãe, tia Sarah e tia Jane. Precisavam obter mais informações sobre o acidente, alguém explicou, e precisava providenciar o traslado do corpo da mamãe. Corpo. As pessoas não paravam de usar essa palavra. Era um soco no estômago e uma enorme mentira, pois mamãe não estava morta. Essa foi minha súbita percepção. Sem nada para fazer além de perambular pelo castelo e falar sozinho, a desconfiança tomou conta de mim e depois se tornou uma crença inabalável. Era tudo trapaça. E dessa vez a trapaça não era executada pelas pessoas ao meu redor nem pela imprensa, mas pela mamãe. A vida dela estava uma desgraça. Ela era perseguida, incomodada, mentiam sobre ela, mentiam para ela. Então ela encenou o acidente para desviar o foco e fugir. A ideia me tirou o fôlego, me fez respirar aliviado. É claro, é tudo uma artimanha para ela poder recomeçar do zero. Neste exato momento, sem dúvida nenhuma, ela está alugando um apartamento em Paris, ou arrumando as flores na cabaninha que ela comprou em segredo em algum lugar no alto dos Alpes suíços. Logo, ela manda buscar a mim e a Willy. É tudo tão óbvio. Por que não entendi isso antes? A mamãe não morreu. Ela está escondida. Eu me senti bem melhor. Então, a dúvida se insinuou. Espera aí, a mamãe jamais faria isso com a gente. Essa dor indescritível, ela jamais deixaria que a gente a sentisse. Imagine causá-la. Então, de novo a trégua. Ela não teve opção. É a única esperança que ela tem de liberdade. Então, de novo a dúvida. A mamãe não se esconderia. Ela é guerreira demais para isso. Então, a trégua. Essa é a forma que ela tem de lutar. Ela vai voltar. Ela tem que voltar. Meu aniversário é daqui a 2 semanas. Mas papai e minhas tias voltaram antes. O regresso deles foi divulgado por todos os canais de TV. O mundo os viu pisar na pista de aterrissagem da estação Norfolk, da Força Aérea Britânica. Um canal chegou a acrescentar uma trilha sonora à chegada. Alguém cantando um salmo em tom pesaroso. Willy e eu fomos impedidos de assistir TV, mas acho que escutamos. Os dias seguintes passaram em um vácuo, sem ninguém falar nada. Todos permanecemos escondidos dentro do castelo. Era como estar dentro de uma cripta, mas uma cripta em que todos usavam calças achadrezadas e mantinham suas rotinas e agendas normais. Se alguém conversou sobre alguma coisa, eu não ouvi. A única voz que escutava era aquela que sussurrava no meu ouvido, que discutia com ela mesma. Ela se foi. Não, ela está escondida. Ela morreu. Não, ela está se fazendo de morta. Então, uma manhã, a hora chegou. De volta a Londres, não me lembro de nada daquela viagem. Fomos de carro? De avião? Vejo o reencontro com o papai e com minhas tias, e o encontro crucial com tia Sara, mas está tudo envolto em neblina e talvez esteja um pouco fora de ordem. Em certos momentos, minha memória se põe bem ali, naqueles primeiros dias horríveis de setembro. Mas em outros, minha memória me joga lá na frente, muitos anos mais tarde. Não importa quando aconteceu. Aconteceu assim. William, Harry, a tia Sarah trouxe uma coisa para vocês, meninos. Ela deu um passo adiante, segurava 2 caixinhas azuis. O que é?
Abre. Eu levantei a tampa da minha caixinha azul. Ali dentro havia uma mariposa? Não. Um bigode? Não. O quê? É o cabelo dela, Harry. Tia Sarah explicou que, em Paris, havia cortado 2 mechas da cabeça da mamãe. Então ali estava, a prova. Ela se foi mesmo. Mas em seguida me veio a dúvida reconfortante, a incerteza salvadora. Não, pode ser o cabelo de qualquer um. Mamãe, com seu cabelo louro intacto, estava em algum canto. Eu saberia se ela não estivesse. Meu corpo saberia, meu coração saberia. E nenhum nem o outro sabe de nada. Ambos estavam mais cheios de amor por ela do que nunca. Will e eu andamos entre as multidões em frente ao Palácio de Kensington, sorrindo, distribuindo apertos de mão, como se estivéssemos concorrendo ao cargo de premier. Centenas e mais centenas de mãos eram enfiadas na nossa cara, os dedos muitas vezes molhados. Com o quê? Eu me perguntava. Com lágrimas, me dei conta. Eu não gostava do toque daquelas mãos. E mais, eu detestava a sensação que me causavam. Culpa. Porque aquela gente toda estava chorando se eu não estava? E não tinha chorado? Eu queria chorar e tinha tentado, porque a vida da mamãe tinha sido triste a ponto de ela sentir a necessidade de desaparecer, de inventar uma enorme farsa. Mas não conseguia derramar nenhuma gota. Talvez tivesse aprendido bem demais, assimilado muito profundamente o ethos da família de que chorar não era uma opção. Nunca. Eu me lembro das montanhas de flores ao nosso redor, pilhas de um tamanho espantoso que batiam quase nos nossos ombros. Lembro-me de sentir uma tristeza indizível e, no entanto, ser infindavelmente educado. Lembro-me das senhoras dizendo: Nossa, que educado, o pobre coitado. Lembro-me de balbuciar agradecimentos, sem parar. Obrigado por vir, obrigado pelas palavras, obrigado por passarem dias acampados aqui. Lembro-me de consolar várias pessoas que estavam prostradas, acabrunhadas, como se elas conhecessem a mamãe, mas de também pensar: mas vocês não a conheciam. Isto é, vocês não a conhecem no presente. Depois de nos oferecermos à multidão, voltamos para o palácio de Kensington. Entramos por 2 imensas portas pretas. Fomos aos aposentos da mamãe, atravessamos um longo corredor e entramos em um quarto à esquerda. Lá estava o largo caixão, marrom escuro, de carvalho inglês. Eu de fato me lembro, ou estou só imaginando, que estava coberto pela bandeira do Reino Unido? A bandeira me hipnotizou, talvez por causa dos jogos de guerra da minha infância. Talvez por causa do meu patriotismo precoce, ou talvez porque estivesse há dias ouvindo rumores sobre a bandeira. A bandeira, a bandeira. Era só sobre isso que as pessoas falavam. Estavam em pé de guerra porque a bandeira não tinha ficado a meio mastro no palácio de Buckingham. Não interessava que a bandeira jamais ficava a meio mastro. Acontecesse o que acontecesse, ela era hasteada quando a vovó estava em casa e recolhida quando ela estava viajando, e ponto final. Só lhes interessava ver alguma demonstração oficial de sofrimento, e ficaram furiosos com sua inexistência. Isto é, foram instigados a se enfurecer pelos jornais,
que tentavam desviar o foco do papel que tinham tido no desaparecimento da mamãe. Eu me lembro de uma manchete dirigida incisivamente à vovó. Mostre que você se importa. Que esplêndido! Vindo dos mesmos demônios que se importavam tanto com a mamãe a ponto de persegui-la dentro de um túnel do qual ela jamais emergiu. A essa altura eu já tinha entreouvido a versão oficial dos acontecimentos. Paparazzi tinham perseguido mamãe pelas ruas de Paris e túnel adentro, onde sua Mercedes bateu numa parede ou pilar de cimento, matando ela, seu amigo e o motorista. Parado diante do caixão coberto pela bandeira, me perguntei: será que a mamãe é patriota? O que a mamãe pensa de verdade sobre a Grã-Bretanha? Alguém se deu ao trabalho de lhe perguntar? Quando é que eu mesmo vou poder perguntar para ela? Não consigo me lembrar de nada que a família disse naquele instante, uns para os outros ou para o caixão. Não me lembro de nenhuma palavra entre mim e Willie, embora me lembre das pessoas ao nosso redor dizendo que os meninos parecem traumatizados de guerra. Ninguém se deu ao trabalho de cochichar, como se estivéssemos tão traumatizados que havíamos ficado surdos. Houve alguma discussão sobre o funeral do dia seguinte. Conforme o último plano, o caixão seria carregado pelas ruas em uma carruagem puxada por cavalos da tropa do rei, enquanto eu e Willie seguiríamos a pé. Parecia uma tarefa e tanto para 2 meninos. Vários adultos ficaram horrorizados. O irmão da mamãe, tio Charles, fez um escândalo. Vocês não podem obrigar esses meninos a andar atrás do caixão da mãe. É uma barbaridade. Um plano alternativo foi posto em marcha. William andaria sozinho. Ele tinha 15 anos, afinal. Deixa o mais novo fora disso. Poupem o reserva. Esse plano alternativo foi enviado ao alto escalão. A resposta veio. Tem que ser os 2 príncipes, para ganhar simpatia, provavelmente. Tio Charles ficou furioso, mas eu não. Não queria que Willie passasse por uma provação daquelas sem mim. Caso os papéis se invertessem, ela jamais iria querer, aliás, permitir que eu ficasse sozinho. Portanto, a manhã chegou, clara e precoce, e lá fomos nós, todos juntos. Tio Charles à minha direita, Willie à direita dele, seguido pelo vovô. E à minha esquerda estava o papai. Reparei logo que o vovô parecia muito sereno, como se aquele fosse apenas mais um compromisso real. Eu via seus olhos claramente porque ele olhava para a frente. Todos olhavam. Mas eu olhava para o chão, e o Willie também. Eu me lembro de me sentir entorpecido. Lembro-me de cerrar os punhos. Lembro-me de sempre manter uma fração de Willie no canto da minha visão e de tirar muita força disso. Acima de tudo, me lembro dos barulhos, dos estalos das rédeas e dos trotes dos cascos dos 6 cavalos marrons suados, dos rangidos das rodas da carreta de canhão que puxavam. Uma relíquia da Primeira Guerra Mundial, alguém explicou, o que me parecia certeiro, já que a mamãe, por mais que amasse a paz, volta e meia parecia uma soldada, fosse guerreando contra os paparazzi ou contra o papai. Eu acredito que vou me lembrar desses barulhos para o resto da vida, porque formavam um contraste nítido com o silêncio generalizado. Não havia nenhum motor,
nenhum caminhão, nenhum passarinho. Não havia nenhuma voz humana, o que era impossível, pois havia 2 milhões de pessoas nas ruas. O único sinal de que marchávamos por entre um vale de humanidade era um ou outro lamento. Depois de 20 minutos, chegamos à abadia de Westminster. Nos acomodamos em um banco comprido. O funeral começou com uma série de leituras e panegíricos e culminou com Elton John. Ele levantou devagarinho, rigidamente, como se fosse um dos grandes reis enterrados há séculos debaixo da abadia, de repente ressuscitado. Andou até a parte da frente, sentou-se a um piano de cauda. Existe alguém no mundo que não saiba que ele cantou Candle in the Wind em uma versão que reformulou em homenagem à mamãe? Não sei dizer se as cenas que tenho em mente são daquele momento ou dos vídeos que vi desde então. É possível que haja vestígios de pesadelos recorrentes, mas tenho uma lembrança pura, incontestável, do clímax da música e dos meus olhos começando a arder e das lágrimas quase caindo. Quase. Já no final da cerimônia veio o tio Charles, que usou o tempo que lhe cabia para explodir com todo mundo, família, nação, imprensa, por perseguir a mamãe até levá-la à morte. Dava para sentir a abadia, a nação lá fora, se encolher por conta do golpe. A verdade dói. Em seguida, 8 guardas galeses se apresentaram, içaram o enorme caixão chumbado, agora coberto pelo estandarte real, não a bandeira do Reino Unido. Alguém tinha feito a troca, uma quebra extraordinária de protocolo. Até eu era capaz de reconhecer. Eles também cederam à pressão e baixaram a bandeira a meio mastro. Não o estandarte real, é claro, apenas a bandeira do Reino Unido. Ainda assim, uma concessão sem precedentes. O estandarte real sempre foi reservado aos membros da família real, que não era mais o caso da mamãe. Isso significava que tinha sido perdoada? E não estava meio tarde para isso. Eram mais perguntas que eu não conseguia formular, que dirá fazer a um adulto, enquanto o caixão era lentamente retirado e depositado em um carro fúnebre preto. Depois de uma longa espera, o carro foi embora, mantendo o mesmo ritmo ao percorrer as ruas de Londres, que se agitavam por todos os lados com a maior multidão que essa cidade imortal já viu. 2 vezes maior do que as multidões que celebraram o fim da Guerra Mundial. O carro passou pelo Palácio de Buckingham, seus arredores, foi aos subúrbios, a Park Lane, depois a A41. Passou pela Finchley Road, a Handel Way, o viaduto Brand Cross, a North Circular, depois a M1 e a Junction 15A, depois a A43, a A45, a A428 e entrou em Hurlstone antes de cruzar os portões de ferro da propriedade do tio Charles. Holthorpe. Willie e eu acompanhamos pela TV boa parte desse trajeto do carro. Já estávamos em Holthorpe. Fomos levados às pressas, embora tenhamos descoberto depois que não havia necessidade de pressa. Não só o carro fúnebre fez um caminho longo, como se atravessou várias vezes, porque as pessoas atiravam flores sobre ele, bloqueando a passagem e fazendo o motor superaquecer.
O motorista tinha que parar o tempo todo para que os guarda-costas saltassem para tirar as flores do para-brisa. Um dos guarda-costas era o Graham. Willie e eu gostávamos muito dele. Sempre o chamávamos de Crackers, por causa do biscoito Graham Cracker. Achávamos o trocadilho hilário. Quando o carro fúnebre enfim chegou a Alford, o caixão foi retirado e carregado até o outro lado do laguinho, passando por uma ponte construída às pressas por engenheiros militares, rumo a uma ilhota, e ali ele foi posto em cima de uma plataforma. Willie e eu atravessamos a mesma ponte a caminho da ilha. Disseram que as mãos da mamãe estavam entrelaçadas sobre o peito e que entre elas tinham posto uma foto minha e de Willie, talvez os dois únicos homens que a tinham amado de verdade. Sem dúvida, os dois que mais a amavam. Passaríamos a eternidade sorrindo para ela na escuridão. E talvez tenha sido essa a imagem quando a bandeira foi retirada e o caixão desceu até o fundo da cova, que me arrebentou. Meu corpo se contorcia e meu queixo caiu, e comecei a soluçar descontroladamente com as mãos no rosto. Tive vergonha de transgredir o ethos da família, mas não conseguia mais me conter. Está tudo bem, me confortei. Está tudo bem. Não tem câmera nenhuma por perto. Além do mais, não chorava por acreditar que minha mãe estava naquela cova, ou naquele caixão. Prometi a mim mesmo que jamais acreditaria nisso. Não importava o que dissessem. Não, eu chorava pela mera ideia. Seria insuportável de tão trágico, ponderei, se fosse verdade. Então todo mundo seguiu em frente. A família retornou ao trabalho e eu retornei à escola, assim como fazia depois de todas as férias de verão. De volta à normalidade, todos diziam em tom alegre. Do banco do carona do Aston Martin conversível do papai, tudo parecia igual. Abrigada na zona rural esmeralda de Berkshire, a Ludgrove School parecia uma igreja interiorana, como sempre. Parando para pensar agora, o lema da escola vem de Eclesiastes. Tudo o que te vem à mão para fazer, faze-o conforme a tua capacidade. No entanto, não existem muitas igrejas interioranas que possam contar com 80 hectares de bosques e prados, campos esportivos e quadras de tênis, laboratórios de ciência e capelas, além de uma biblioteca bem fornida. Se quisessem me achar em setembro de 1997, a biblioteca seria o último lugar para me procurar. Melhor olhar nos bosques ou nos campos esportivos. Eu tentava me manter ativo, não parar quieto. Também estava, em geral, sozinho. Gostava de gente, era sociável por natureza, mas na época não queria ninguém perto demais. Precisava de espaço. Era pedir demais, no entanto, em Ludgrove, onde mais de 100 meninos viviam juntos. Comíamos juntos, tomávamos banho juntos, dormíamos juntos, às vezes 10 meninos dividindo um quarto. Não havia segredos. Todo mundo sabia da vida dos outros, sabia até quem era circuncidado e quem não era. Chamávamos de cabeças redondas versus cavaleiros. E ainda assim, creio que nenhum garoto sequer tenha mencionado minha mãe quando o novo semestre começou. Seria por respeito?
O mais provável é que fosse medo. Eu mesmo não disse nada a ninguém. Dias depois da minha volta, fiz aniversário, em 15 de setembro de 1997. Completei 13 anos. Segundo a tradição de Ludgrove, haveria bolo, sorvete e eu poderia escolher 2 sabores. Escolhi cassis e manga, o preferido da mamãe. Os aniversários eram sempre incríveis em Ludgrove, porque todos os meninos e a maioria dos professores eram ávidos por doces. Volta e meia havia uma briga violenta pela cadeira ao lado do aniversariante. Era ali que a pessoa garantia a primeira fatia, sempre maior. Não lembro quem conseguiu sentar ao meu lado. Pensa num desejo, Harry. Um desejo? Está bem. Eu queria que minha mãe. Então, do nada, tia Sarah, segurando uma caixa. Abre, Harry. Rasguei o embrulho, a fita. Dei uma olhada. O quê? A mamãe comprou para você, pouco antes. Em Paris? Sim, em Paris. Era um Xbox. Fiquei feliz. Adorava videogame. Essa foi a história que me contaram, pelo menos. Já apareceu em inúmeros relatos da minha vida como verdade absoluta e não faço ideia se é verdade. Papai disse que mamãe tinha machucado a cabeça, mas talvez fosse eu quem tivesse sofrido a lesão cerebral. Como mecanismo de defesa, muito provavelmente, minha memória já não gravava as coisas como antes. Apesar dos 2 diretores homens, o Sr. Gerald e o Sr. Maston, ambos lendários, Ludgrove era em grande medida administrada por mulheres. Nós as chamávamos de matronas. Os carinhos que recebíamos no dia a dia vinham delas. As matronas nos abraçavam, nos beijavam, curavam nossas feridas, enxugavam nossas lágrimas. Isto é, as lágrimas de todos, menos as minhas. Depois daquela explosão ao lado da cova, não chorei outra vez. Elas se consideravam as substitutas, as mães na ausência das mães. Elas sempre estrilavam, o que eu sempre achava esquisito, mas agora era extremamente confuso, por conta do desaparecimento da mamãe, e também porque de repente as matronas estavam gatas. Eu tinha uma queda pela senhorita Roberts. Tinha certeza de que um dia me casaria com ela. Me lembro ainda de 2 senhoritas, Lyne, a senhorita Lyne maior e a senhorita Lyne menor. Eram irmãs. Eu era muito apaixonado pela última. Achava que me casaria com ela também. 3 vezes por semana, depois do jantar, as matronas ajudavam os meninos mais novos com o banho noturno. Ainda consigo ver a longa fileira de banheiras brancas, cada uma delas com um menino reclinado, feito um pequeno faraó, aguardando a lavagem do cabelo personalizada e a esfregação do chassi. Para os meninos mais velhos, que já tinham chegado à puberdade, as banheiras ficavam em outro ambiente, atrás de uma porta amarela. As matronas percorriam a fileira de banheiras com toalhas brancas, escovas duras, barras de sabonete floral. Cada menino recebia uma toalha com seu número bordado. O meu era 116. Depois de passar shampoo no cabelo dos meninos, as matronas os faziam reclinar a cabeça e enxaguavam de forma lenta e voluptuosa. Confuso à beça. As matronas também ajudavam na extração crucial de piolhos. Surtos eram normais.
Quase toda semana algum menino tinha um caso violento. Todos apontávamos e ríamos. Olha lá, ele está com Lêndia. Logo depois, uma matrona já estava ajoelhada ao lado do paciente, esfregando uma solução em seu couro cabeludo e tirando os bichos mortos com um pente fino. Como tinha 13 anos, eu já não precisava do auxílio das matronas para me banhar, mas ainda precisava que me colocassem para dormir. Ainda apreciava suas saudações matinais. Os rostos delas eram os primeiros que eu via ao acordar. Elas entravam nos nossos quartos, abriam as cortinas. Bom dia, meninos! Com a vista embaçada, eu olhava para um belo semblante emoldurado pelos raios de sol. Ela é. Será possível que ela seja. Nunca era. A matrona com quem eu mais lidava era Patty. Ao contrário das outras, Patty não era gata. Patty era fria. Era mignonne, discreta, estressada, e seu cabelo caía oleoso em cima dos olhos sempre exaustos. Patty não parecia curtir muito a vida, embora sempre conseguisse aproveitar duas coisas: pegar um menino em um lugar onde ele não deveria estar e acabar com qualquer algazarra. Antes de uma guerra de travesseiros, sempre postávamos um vigia na porta. Se Patty se aproximava, o vigia era instruído a berrar: Cave, cave! Acho que é latim. Alguém afirmou que queria dizer: a chefe está chegando. Outra pessoa declarou que significava: cuidado! Seja como for, quando ouvíamos esse brado, sabíamos que era melhor parar ou fingir que estávamos dormindo. Só os meninos novatos e mais burros recorriam a Patty quando tinham um problema, ou, pior, quando sofriam um corte. Ela não fazia um curativo. Ela cutucava com o dedo ou despejava um líquido na ferida que a fazia doer em dobro. Não era sádica, só parecia ter déficit de empatia. Estranho, pois ela conhecia o sofrimento. Patty tinha muitas cruzes para carregar. As maiores pareciam ser os joelhos e a coluna. Esta última era torta. Os primeiros eram de uma rigidez crônica. Caminhar era difícil. As escadas eram uma tortura. Ela descia de costas, glacial. Era comum ficarmos no patamar de baixo, fazendo dancinhas grotescas, caretas. Preciso dizer qual era o menino mais entusiasmado? Nunca nos preocupávamos com a possibilidade de que Patty nos flagrasse. Ela era uma tartaruga e nós éramos 3 sapos. Porém, vez ou outra, a tartaruga tirava a sorte grande. Ela se lançava, segurava o punho de um menino. Ahá! Aí o garoto estava fudido pra valer. Isso não nos detinha. Continuávamos tirando sarro dela descendo a escada. A recompensa era maior que o risco. Para mim, a recompensa não era atormentar a pobre coitada da Patty, e sim fazer meus amigos rirem. Me sentia muito bem ao fazer as pessoas rirem, principalmente depois de passar meses sem rir. Talvez Patty soubesse disso. De vez em quando ela se virava, me via sendo um imbecil e ria junto. Era a melhor coisa. Eu adorava fazer meus amigos gargalharem, mas para mim não existia nada melhor do que fazer a sempre triste Patty cair na risada. Nós os chamávamos de dias de gororoba. Eram as terças e quintas-feiras, eu acho. Logo depois do almoço, formávamos uma fila no corredor, junto à parede, esticando o pescoço para ver. Lá na frente,
a mesa de gororobas, com montanhas de doces. Monkeys, Stickless, Mars Bears e o melhor de todos, Opal Fruits. Fiquei ofendidíssimo quando a Opal Fruits passou a se chamar Starburst. Foi uma heresia. Como se a Grã-Bretanha mudasse de nome. Só de vermos a mesa de gororobas já ficávamos extasiados. A boca salivava. Falávamos da adrenalina que viria do açúcar, como agricultores falam da previsão de chuva em meio à seca. Enquanto isso, eu bolava uma forma de aumentar meu barato. Pegava todos os opal fruits e os espremia juntos, formando um doce enorme. Depois o enfiava no canto da boca. Enquanto a bala derretia, minha corrente sanguínea se transformava em uma catarata espumosa de glicose. Tudo o que te vem à mão para fazer, faze-o conforme a tua capacidade. O contrário do dia da gororoba era o dia de escrever cartas. Todos os meninos tinham que sentar para redigir uma missiva aos pais. Na melhor das hipóteses, era uma chatice. Mal me lembrava da época em que papai e mamãe ainda não eram divorciados. Então, escrever para eles sem mencionar as queixas mútuas, o rompimento conturbado, exigia a finesse de um diplomata de carreira. Caro papai, como vai a mamãe? Não. Cara mamãe, papai disse que você não. Não. Mas depois que mamãe desapareceu, o dia de escrever cartas se tornou insuportável. As matronas me diziam para escrever uma última carta para mamãe. Eu tenho a vaga lembrança de querer reclamar, afirmar que ela estava viva e de não dizer isso por medo de que pensassem que eu estava louco. Além do mais, qual era o sentido? Como a mamãe leria a carta quando saísse do esconderijo? Não seria um desperdício de energia? Eu provavelmente escrevi uma carta pro forma às pressas, dizendo que estava com saudades, que estava tudo bem na escola e assim por diante. Provavelmente a dobrei uma vez e a entreguei à matrona. Eu me lembro de logo depois me arrepender de não ter levado a tarefa mais a sério. Queria ter mergulhado mais fundo, dito à minha mãe todas as coisas que pesavam no meu coração, principalmente meu remorso pela nossa última conversa ao telefone. Ela tinha ligado no fim da tarde, no dia do acidente, mas eu estava correndo pela casa com Willy e não queria parar de brincar. Então fui meio lacônico com ela, impaciente para retornar às brincadeiras. Apressei minha mãe para desligar logo o telefone. Queria ter pedido desculpas. Queria ter procurado as palavras que descrevessem o quanto eu a amava. Não sabia que essa procura seria um esforço que levaria décadas. Um mês depois, tiraríamos umas férias curtas. Eu finalmente iria para casa. Espera, não iria. Ao que constava, papai não queria que eu passasse minha folga andando sem rumo pelo palácio de St. James, onde estava morando desde o rompimento com mamãe, e onde Willie e eu vivíamos sempre que tínhamos um tempo com ele. Papai tinha medo do que eu faria sozinho naquele palácio. Tinha medo de que eu olhasse um jornal, ouvisse o rádio. Mais que tudo, tinha medo de que eu fosse fotografado por uma janela aberta, ou ao brincar com meus soldadinhos no jardim. Ele imaginava os repórteres tentando conversar comigo, berrando perguntas.
Oi, Harry. Está com saudades da mamãe? A nação vivenciava um luto histérico, mas a histeria da imprensa tinha virado psicose. O pior de tudo é que Willie não estaria em casa para cuidar de mim. Ele estava em Eton. Então, papai anunciou que me levaria em uma viagem de negócios à África do Sul. África do Sul, pai? Sério? Isso, menino querido. Vamos a Joanesburgo. Ele tinha uma reunião com Nelson Mandela e as Spice Girls. Achei sensacional e fiquei confuso. As Spice Girls, pai? Ele explicou que as Spice Girls fariam um show em Joanesburgo e chamariam o presidente Mandela para homenageá-lo. Ótimo, pensei. Isso explica porque as Spice Girls vão estar lá. Mas e nós? Eu não estava entendendo. Não sei se papai queria que eu entendesse. A verdade é que a equipe do papai esperava que uma foto dele ao lado do líder político mais venerado do mundo e do grupo musical feminino mais popular do mundo lhe garantisse algumas manchetes favoráveis. E ele precisava muito disso. Desde o desaparecimento da mamãe, tinha sofrido ataques ferozes. As pessoas o responsabilizavam pelo divórcio e por tudo o que havia acontecido depois. Seu índice de aprovação no mundo inteiro estava na casa de um dígito. Para dar só um exemplo, um feriado nacional em sua homenagem tinha sido revogado em Fiji. Não me interessava qual era o motivo oficial para a viagem. Estava feliz de ir junto. Era uma oportunidade de sair da Grã-Bretanha. Melhor ainda, era um tempo com o papai, que andava meio aéreo. Não que o papai não estivesse sempre aéreo. Ele sempre exalou um ar de que não estava muito preparado para a paternidade, as responsabilidades, a paciência, o tempo. Até ele, um homem orgulhoso, admitiria que era verdade. Mas a paternidade solo? Papai não foi feito para isso. Para ser justo, ele tentou. À noite eu gritava da base da escada: Vou para a cama, pai! Ele sempre berrava de volta em tom animado: Eu já vou, menino querido! Cumprindo sua palavra, minutos depois estava sentado à beira da minha cama. Nunca se esqueceu de que eu não gostava do escuro, então fazia carinho no meu rosto até eu adormecer. Guardo lembranças preciosas de suas mãos nas minhas bochechas, na minha testa, e depois acordar e ver que ele tinha ido embora, magicamente, deixando uma fresta da porta sempre aberta em consideração a mim. Tirando esses momentos fugazes, no entanto, de modo geral, papai e eu coexistíamos. Ele tinha dificuldade de se comunicar, de escutar, de demonstrar intimidade cara a cara. De vez em quando, depois de um longo jantar cheio de pratos, eu subia a escada e me deparava com uma carta em cima do meu travesseiro. A carta sempre dizia que ele estava muito orgulhoso de mim por alguma coisa que eu tinha feito ou conquistado. Eu sorria, enfiava a carta embaixo do travesseiro, mas também me perguntava por que não tinha falado aquilo momentos antes, sentado de frente para mim. Portanto, a perspectiva de dias e mais dias de tempo irrestrito com papai era empolgante. Então a realidade bateu à porta. Essa era uma viagem de trabalho para o papai. E para mim. O show das Spice Girls seria minha primeira aparição pública desde o funeral, e eu sabia, por intuição, por meio de fragmentos de conversas entreouvidas,
que a curiosidade do público quanto ao meu bem-estar era enorme. Não queria decepcionar ninguém, mas ao mesmo tempo queria que todos sumissem. Eu me lembro de pisar no tapete vermelho e fixar um sorriso no rosto, desejando de repente estar na minha cama no palácio de St. James. Ao meu lado estava a Baby Spice, que usava sapatos de plástico branco com plataformas de 30 centímetros. Fixei o olhar nos sapatos enquanto ela fixava o olhar nas minhas bochechas. Ela não parava de beliscá-las. Tão gorducho, tão fofinho. Então, a Posh Spice deu um passo à frente e segurou minha mão. Na outra ponta da fila, vi a Ginger Spice, a única Spice Girl com quem eu sentia alguma conexão. Ela era ruiva como eu. Além disso, ficara famosa no mundo inteiro por ter usado um mini vestido com a bandeira do Reino Unido. Por que tem uma bandeira do Reino Unido em cima do caixão? Ela e as outras meninas murmuravam para mim, diziam coisas que eu não entendia, enquanto provocavam os jornalistas que berravam para mim. Harry, aqui! Harry, como você está, Harry? Perguntas que não eram perguntas. Perguntas que eram ciladas. Perguntas que atingiam minha cabeça feito machadinhas. Os jornalistas não davam a mínima para como eu estava. Só estavam tentando me induzir a falar alguma coisa impensada que virasse notícia. Olhei para seus flashes, mostrei os dentes, me calei. Se eu estava intimidado pelos flashes, as Spice Girls estavam inebriadas. Sim, sim, 1000 vezes sim. Essa era a atitude delas sempre que mais um flash espocava. Por mim, tudo bem. Quanto mais exibidas elas fossem, mais eu podia sumir na paisagem. Lembro que elas falaram com a imprensa sobre a música e a missão delas. Eu não sabia que tinham uma missão, mas uma delas comparou a cruzada do grupo contra o sexismo à luta de Mandela contra o apartheid. Por fim, alguém disse que estava na hora de o show começar. Vai lá, vai com seu pai. Um show? O papai? Impossível de acreditar. Ainda mais impossível enquanto de fato acontecia. Mas vi com os meus próprios olhos meu pai balançar a cabeça e bater os pés. Depois, na saída, mais flashes. Dessa vez, as Spice Girls não estavam ali para desviar o foco. Éramos só eu e o papai. Estendi o braço, segurei sua mão, me agarrei a ele. Eu me lembro tão claro quanto os flashes do amor por ele, a necessidade dele. Na manhã seguinte, papai e eu fomos para uma bela cabana à beira de um rio sinuoso. KwaZulu-Natal. Eu já tinha ouvido falar desse lugar, onde soldados britânicos e guerreiros zulus tinham entrado em conflito no verão de 1879. Já tinha ouvido todas as histórias e lendas, além de ter visto o filme Zulu incontáveis vezes. Mas agora me tornaria um exímio conhecedor, papai disse. Ele tinha organizado uma roda em volta de uma fogueira, onde nos sentaríamos em cadeiras dobráveis e escutaríamos o historiador de fama mundial David Rattray recriar a batalha. Talvez essa tenha sido a primeira palestra a que eu tenha prestado atenção na vida. Os homens que tinham guerreado ali, o Sr. Rattray declarou, eram heróis, de ambos os lados.
heróis. Os Zulus eram ferozes, verdadeiros mágicos, e usavam uma lança curta, cujo nome era Iklua, batizada assim por conta do barulho de sucção que fazia quando era tirada do peito da vítima. No entanto, os meros 150 soldados britânicos presentes conseguiram resistir aos 4.000 Zulus, e essa defesa improvável, chamada de Rorke's Drift, foi logo incorporada à mitologia britânica. 11 soldados foram premiados com a Cruz Vitória, o maior número já conquistado em uma batalha por um único regimento. Outros 2 soldados que contiveram os Zulus um dia antes da Rorke's Drift foram os primeiros a ganhar uma Cruz Vitória, postumamente. Postumamente, pai? Isso. O que isso quer dizer? Depois que eles, você sabe. O quê? Morreram, menino querido. Embora fosse um motivo de orgulho para muitos bretões, o Rorquesdrift era resultado do imperialismo, colonialismo, nacionalismo, em suma, um roubo. A Grã-Bretanha estava violando, invadindo uma nação soberana para tentar roubá-la, o que significava que o sangue precioso dos melhores rapazes da Grã-Bretanha fora esbanjado naquele dia, segundo a visão de alguns, inclusive do Sr. Rattray. Ele não evitou esses fatos complicados. Quando necessário, condenava enfaticamente os britânicos. Os locais o chamavam de Zulu branco. Mas eu era muito novo. Eu o escutei, mas ao mesmo tempo não escutei. Talvez tivesse assistido ao filme Zulu vezes demais. Talvez já tivesse travado muitas batalhas de mentirinha com meus soldados de brinquedo. Eu tinha uma concepção de batalha da Grã-Bretanha que não me permitia enxergar novos fatos. Portanto, me concentrei nas falas sobre a coragem dos homens, sobre o poder britânico, e quando deveria ter me horrorizado, fui inspirado. A caminho de casa, disse a mim mesmo que a viagem inteira tinha sido sensacional. Não só uma aventura extraordinária, como uma oportunidade de criar vínculos mais fortes com o papai. Sem dúvida, a vida seria bem diferente dali para frente. A maioria dos meus professores eram almas generosas que me deixavam em paz, que entendiam o que eu estava enfrentando e não queriam me causar problemas. O Sr. Dawson, que tocava órgão na capela, era extremamente bondoso. O Sr. Littler, professor de percussão, era de uma paciência inacreditável. Confinado a uma cadeira de rodas, ele chegava de furgão, e gastávamos uma eternidade para tirá-lo do carro e levá-lo à sala de aula. E como ainda precisávamos parar a tempo de levá-lo de volta ao furgão, nunca tínhamos mais que 20 minutos de aula de fato. Eu não me importava, e em troca o Sr. Littler jamais se queixava porque eu não melhorava na percussão. Alguns professores, entretanto, não se apiedavam de mim, como o meu professor de história, o Sr. Uggles Games. Dia e noite, do bangalô do Sr. Uggles Games, ao lado dos campos esportivos, ouvíamos os latidos estridentes de seus perdigueiros, Tosca e Bead. Eles eram lindos, malhados, de olhos cinza, e o Sr. Uggles Games os tratavam como filhos. Tinha porta-retratos prateados com fotos dos cachorros em cima da mesa.
E essa era uma das razões por que muitos garotos o consideravam meio excêntrico. Por isso foi um choque enorme quando me dei conta de que o Sr. Uggles Games me considerava um menino esquisito. Tem coisa mais esquisita, ele me disse um dia, do que um príncipe britânico levar bomba em história britânica? Eu não consigo entender, Gales. A gente está falando dos seus parentes de sangue. Isso não significa nada para você? Na dica de nada, senhor. A questão não era só que eu não sabia nada sobre a história da minha família. Eu não queria saber. Eu gostava de história britânica em tese. Achava algumas partes curiosas. Sabia algumas coisas sobre a assinatura da Carta Magna, por exemplo. Junho de 1215, no distrito de Runnymede. Mas sabia por que, através da janela do carro do papai, já tinha batido os olhos no lugar onde havia acontecido, ao lado do rio. Era um lugar lindo, o canto perfeito para estabelecer a paz, pensei. Mas pequenos detalhes da conquista normanda, ou os pormenores da rixa entre Henrique VIII e o Papa, ou as diferenças entre a primeira e a segunda cruzada? Deus me livre! A questão toda atingiu um ponto crítico quando o Sr. Uggles Games estava falando de como Charles Edward Stuart, ou Charles III, se enxergava. O pretendente ao trono. O Sr. Uggles Games tinha opiniões fortes sobre o sujeito. Enquanto as dividia conosco, enfurecido, eu fitava meu lápis e tentava não cair no sono. De repente, o Sr. Uggles Games parou e fez uma pergunta sobre a vida de Charles. A resposta era fácil, se o aluno tivesse lido os textos recomendados. Ninguém tinha lido. Gales, não tem como você não saber essa. Por que eu deveria saber? Porque é a sua família. Risadas. Baixei a cabeça. Os outros meninos sabiam que eu era da realeza, é claro. Se esquecessem por meia fração de segundo que fosse, meu onipresente guarda-costa, armado, e os policiais espalhados pelo terreno da escola ficariam muito felizes em lembrar-lhes. Mas o Sr. Uggles Games precisava falar aquilo em público? Precisava usar aquela palavra tão carregada, família? Minha família havia me declarado uma nulidade, o reserva. Não reclamava disso, tampouco queria repisar o assunto. Melhor ainda, na minha cabeça, era não pensar em certos fatos, como a regra fundamental das viagens reais. Papai e William nunca poderiam embarcar no mesmo voo para não haver a possibilidade de que o primeiro e o segundo na linha de sucessão ao trono desaparecessem. Mas ninguém ligava se eu viajasse com um ou outro. O reserva era dispensável. Eu sabia disso, sabia qual era o meu lugar. Então, para que me dar o trabalho de estudar o assunto? Para que decorar o nome dos reservas passados? Qual era o sentido? Além do mais, para que traçar minha árvore genealógica quando todas as linhas levam ao mesmo ramo partido? A mamãe? Depois da aula, fui à mesa do Sr. Uggles Games e pedi que ele, por favor, parasse. Parar com o quê, Gales? De me constranger, senhor. Suas sobrancelhas subiram até o cabelo, como dois passarinhos assustados.
Argumentei que seria cruel discriminar qualquer outro menino como ele me discriminava. Fazer a outro aluno de Ludgrove perguntas tão incisivas sobre o tataraparente dele. O Sr. Games pigarreou e bufou. Tinha passado dos limites, ele sabia disso, mas era teimoso. É bom para você, Gales. Quanto mais eu te chamar, mais você vai aprender. Dias depois, no entanto, no início da aula, o Sr. Games fez um gesto para selar a paz, ao estilo da Carta Magna. Ele me presenteou com uma daquelas réguas de madeira com os nomes de todos os monarcas britânicos, desde Harold, em 1066, gravados dos dois lados. Uma régua régia, sacou? A linha de sucessão real, centímetro a centímetro, chegando até a vovó. Disse que ela podia ficar na minha carteira, que eu podia consultá-la sempre que necessário. Nossa, eu disse, obrigado.